Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Abismo de Paixão. Damião continua pressionando Almerinda. Ela reitera que ele não tem irmãos. Damião desconfia de Almerinda. Ela o despista. Damião percebe que Almerinda está nervosa. Ele insinua que pode gostar de seus irmãos. Almerinda sofre. Elisa olha para um vestido. Ela chora. Dolores aborda protegida. A governanta revela para Elisa que se casaria com Braulio com aquele vestido. Dolores emociona a órfã. A governanta relata para a fazendeira que o vestido ainda não está pronto. Elisa decide costurar a roupa. Dolores afirma para a órfã que quer paparicá-la. Elisa agarra a protetora. Dolores sugere que a fazendeira haja apenas para agradá-la. Elisa se declara para a governanta. Damião entra no seu quarto e vê Florência. Ela fala para o marido que não o entende. Damião sugere que Florência seja paciente. Ela tenta seduzi-lo. Ele a contém. Damião afirma a Florência que não quer machucar o bebê. Ela o despreocupa. Florência não consegue fisgar o Damião. Ele informa a esposa que eles não vão transar até o nascimento da criança. Florência reage furiosa. Damião sugere que a parceira durma em outro quarto. Florência banca a ofendida. Ela se retira. Almerinda segue atônita. Ramiro liga para a viúva. Ele atormenta Almerinda. O galego revela para Amarga que tem uma fazenda. Ramiro conta para Almerinda que comprou a propriedade de Edviges. Ela quase desmaia. Lúcio entra em seu quarto. Ele cheira a roupa de Branca. Lúcio pensa na falecida. Ele suspira por Branca. No dia seguinte, Ingrid acorda e olha para Edmundo, que segue dormindo. Ela se recompõe e sai. A camareira vê a mulher. A trabalhadora bate na porta do quarto de Guido, que não abre. A camareira entra no local. Ela segue falando, mas ninguém a responde. A camareira encontra Guido morto no banheiro. Ela grita. Edmundo acorda. A camareira dá a notícia para o médico. Florência desabafa com Paulo. Ele se irrita com a falação da sobrinha. Paulo sugere que a Florência acabe com a farsa. Ela afirma para ele que está em um beco sem saída. Paulo não entende a atitude de Florência. Ela segue disposta a conseguir um recém-nascido. Paulo relata para Florência que o Damião não pode tocá-la. Ele ressalta à sobrinha que é bom ela e o marido não dormirem no mesmo quarto. Florência dá razão para Paulo. Ele coloca ideias na cabeça da sobrinha. Florência segue com seu plano. Dolores conta para Elisa que a Sabrina quer vê-la. A órfã estranha. Elisa encontra Sabrina. A cabeleireira culpa a fazendeira pelo seu término com Paulo. Elisa perde a paciência com Sabrina. Ela informa a cabeleireira que nunca teve nada com Paulo. Elisa sugere que Sabrina procure Carmen. A irmã de Henrique não entende nada. Elisa revela para Sabrina que o Paulo vive atrás de Carmen. A cabeleireira estranha. Elisa reitera a Sabrina que o Paulo nunca prestou. A cabeleireira chora. Elisa volta a ressaltar que quase foi estuprada por Paulo. Sabrina não acredita. Elisa garante à cabeleireira que está falando a verdade. Ela também usa Quênia como exemplo. Sabrina segue detonando Paulo. Elisa tira a venda dos olhos da cabeleireira. Sabrina desaba. Elisa a consola. Ela sugere que a cabeleireira arrume outro pretendente. Edmundo cobre o corpo de Guido. Ele conversa com os funcionários do hotel. Edmundo crê que o Guido caiu durante o banho. Todos ficam tristes. Edmundo decide procurar os familiares de Guido. Almerinda visita Ramiro. Ela ressalta que ele não tem bom gosto. Almerinda confronta Ramiro. Ele despista Amarga. Almerinda conta para Ramiro que o Guido irá desmascará-lo. O galego sugere que a Amarga calhe a boca do empresário. Almerinda não dá bola às chantagens de Ramiro. O vilão admite à viúva que roubou muito dinheiro da empresa. Almerinda ofende Ramiro. Eles conversam sobre Ingrid. Almerinda ressalta que Ramiro a traiu. A Amarga relembra que a Casa Azul era o ninho de amor de Rogério com a amante. Ramiro desdenha da situação. O vilão faz uma proposta para a viúva. Elisa visita o Lúcio. Ele conta para ela que não está bem. Lúcio reitera para Elisa que segue deprimido. Ela o ampara. Lúcio conta a Elisa que está traindo a memória de Branca. A fazendeira ressalta que o padrinho não traiu ninguém. Lúcio afirma a Elisa que ninguém pode ocupar o lugar de Branca no seu coração. A órfã volta a sugerir que o idoso dê uma oportunidade para Malu. Lúcio fica confuso. Ramiro exige que Almerinda assine um contrato. Ele tenta obrigar a viúva a comprar as suas pimentas. Ramiro continua ameaçando Almerinda. Ele ressalta que pode desmascará-la. Ramiro relembra que cometeu crimes a mando de Almerinda. Ele informa a Amarga que será odiada pelo filho. Ramiro consegue assustar Almerinda. Ele ressalta que ninguém gosta da viúva. Ramiro deseja que Almerinda seja hostilizada pelos vizinhos. Ela o amaldiçoa. Ramiro convence Almerinda a obedecê-lo. Ela tenta fazer um novo acordo com o funcionário.
Almerinda ressalta que não será chantageada pelo resto da vida. Ela sai de cena. Sabrina conta para Betânia que conversou com Elisa. A fofoqueira não crê que Carmen se envolveu com Paulo. Betânia ressalta a filha, que coloca as mãos no fogo pela amiga. A mexeriqueira põe Sabrina contra Elisa. A cabeleireira deseja falar com Paulo. Betânia afirma a Sabrina que elas podem se vingar do Garanhão. Ingrid segue aos prantos. Ramiro aparece. Ele estranha a postura de Ingrid. Ela continua calada. Ramiro conta a Ingrid que já mobiliou a fazenda. Ele quase a agride. Ingrid revela a Ramiro que cometeu um assassinato. Ele não entende nada. Ingrid conta para Ramiro que tirou a vida de Guido. O vilão exige uma explicação da parceira. Ingrid revela para Ramiro que deu coronhadas em Guido. O galego se preocupa com a sua arma. Ingrid conta a Ramiro que já guardou o revólver. Ele segue a pressionando. Ingrid informa a Ramiro que agiu para protegê-lo. Ela conta para o desalmado que o Guido tinha provas contra ele. Ingrid ressalta que o Ramiro estava prestes a ser preso. Ele analisa os documentos. Florência chora muito. Almerinda volta para casa. Ela questiona os presentes. Damião conta para Almerinda que o Guido morreu. A viúva reage abismada. Damião ressalta que Almerinda estava alterada na noite anterior. Os policiais interrogam a Amarga. Eles creem que Almerinda foi a última a ver Guido. Ela relata para os demais que não fez nada contra o empresário. Almerinda revela aos presentes que não chegou a falar com Guido. Ela usa Edmundo como testemunha. Ele a apoia. Edmundo segue ressaltando que o Guido caiu. Paulo chama o irmão de patético. Damião repreende o Garanhão. Os policiais perguntam aos demais se o Guido tinha inimigos. Almerinda nega. Florência intervém. Ela ressalta que o Ramiro odiava Guido. O galego não entende como o falecido reuniu tantas provas contra ele. Ingrid tenta colocar Ramiro contra Paulo. Ele segue atônito. Ingrid inventa para Ramiro que viu o Guido e o Paulo juntos. Ela continua passando a perna no parceiro. Ramiro jura vingança a Paulo. Ingrid ressalta que o galego é um covarde. Ela reitera que sujou as próprias mãos. Ramiro rebate as acusações de Ingrid. Eles trocam ameaças. Almerinda esclarece para os demais que não é mais a patroa de Ramiro e desmente Florência. A loira segue furiosa. Damião apoia Florência. Paulo inventa aos presentes que o Guido foi o único autor da fraude. Almerinda não acredita no Garanhão. Florência crê na inocência do pai. Os oficiais desejam falar com Ramiro. Damião conta para os demais que na hora do crime estava com o galego. Betânia e Sabrina aparecem. Os policiais ressaltam que uma dama saiu do quarto de Edmundo. Ele fica nervoso. Betânia inventa para terceiros que passou a noite com o marido. Elisa volta à fazenda e agrada Dolores. Ela vê Gael. Eles conversam sobre Lúcio. Gael decide alegrar Elisa. Ele entrega um cheque para a fazendeira. Gael dá o dinheiro para Elisa quitar a dívida com Almerinda. Ela recusa a grana do noivo. Gael obriga Elisa a aceitar o dinheiro. Eles se agarram. Gael reitera para Elisa que irá apoiá-la. Ele deseja entregar o montante para Almerinda. Instantes depois, Elisa conta a Dolores que não conseguiu consolar Lúcio. Elas divergem sobre a situação. Dolores afirma para Elisa que entende Lúcio. A órfã tece elogios a Malu. Elisa lamenta por Augusto não ter escolhido uma boa parceira. Dolores volta a xingar a Carmen. Ela choca Elisa. A fazendeira fala para a protetora que sente pena da tia. Elisa espalha sal pela cozinha. Ela pede a ajuda de Dolores. A governanta teme que o Lúcio magoe Malu. A secretária conversa com os colegas. Todos comemoram a demissão de Ramiro. Malu estranha a demora de Lúcio. O trabalhador assusta a secretária. Malu decide ir à casa de Lúcio. Ramiro chega na processadora. O trabalhador não permite que ele entre na empresa. Ramiro discute com um assalariado. Ele passa por cima do trabalhador. Betânia questiona Almerinda. Edmundo revela à esposa que o Guido morreu. A fofoqueira lamenta o ocorrido. Edmundo questiona as familiares. Betânia fala para os demais que pretende defender a filha. Ela acusa o Paulo de estupro. Elisa planeja comer. Ela pede a companhia de Dolores. Elas se sentam juntas. Carmen aparece e faz um escândalo, ressaltando que foi a processadora Santa Maria e não encontrou o cheque que eles deviam para o Augusto. Ela insinua que Elisa é uma aproveitadora, alegando que a sobrinha foi bastante esperta por ter ido atrás do dinheiro antes dela. Carmen afirma para a parente que o dinheiro de Augusto a pertence. Elas brigam feio e quase se agridem. Carmen ressalta a Elisa que é dona de 75% dos bens de Augusto. Ela exige que a sobrinha devolva o dinheiro que gastou. Elisa exige que Carmen pare de bisbilhotar as suas correspondências. Elas seguem brigando. Carmen continua com fome de dinheiro. Elisa revela para a tia que foi enganada por Lúcio e Damião. Carmen não acredita na sobrinha. Elisa abre o jogo com a vilã. Carmen quase
quase agride a parente. Betânia e Sabrina continuam xingando Paulo. A cabeleireira relata para os demais que foi estuprada. Edmundo sente ódio de Paulo. Betânia denuncia o Garanhão. Damião e Almerinda também desmascaram Paulo. O Garanhão rebate as acusações dos presentes. Almerinda insinua que Paulo foi o responsável pela morte de Quênia. Edmundo deseja que a Ingrid também denuncie o Garanhão. Ele detona Paulo para os oficiais. Os policiais prendem o Garanhão. Paulo reage abismado. Ele é levado pelos oficiais. Elisa conta para Carmen que o Damião quis dar dinheiro a ela. A megera chama a sobrinha de tola. Elisa afirma a Carmen que não deve explicações a ela. A víbora volta a esculhambar a parente. Carmen tortura Elisa. A fazendeira não deseja perder os seus pertences. Elisa insulta Carmen, que quase a espanca. Dolores aponta um garfo para a patroa. Elisa crê que Carmen ficará com tudo. Dolores consegue assustar a vilã. A governanta afirma para Elisa que elas devem sair da fazenda. A órfã sugere que a protetora seja paciente. Edmundo se despede dos demais. Betânia apoia Almerinda. Florência não consegue parar de chorar. Ela desabafa com Damião. Ele tenta acalmá-la. Damião decide velar o Guido na capela da fazenda. Almerinda o apoia. Damião carrega Florência. Almerinda chora e dispensa Antônia. Ela fala sozinha. Lúcio continua depressivo. Malu visita. Ela questiona Lúcio. Ele informa a secretária que está desanimado. Malu tenta cuidar de Lúcio. Ele a informa que quer ficar sozinho. Lúcio enxota Malu. Ela sai. Malu sofre com o desamor de Lúcio. Damião descobre que o Ramiro está na processadora. Ele confronta o vilão. Eles se alfinetam. Ramiro ressalta para Damião que não há nada de bom na empresa. O bonitão se irrita. Damião estranha a postura de Ramiro. O desalmado conta ao rival que passará a plantar pimentas. Ramiro relata a Damião que fez um acordo com Almerinda. O rapaz não aceita comprar as pimentas do inimigo. Damião declara guerra a Ramiro. Ele deduz que o galego ameaçou Almerinda. Ramiro sugere que Damião fale com a mãe. O bonitão continua à beira de um ataque. Ramiro enrola Damião. Lupe aparece na capela. Damião agradece a ajuda do tio. Eles lamentam a morte de Guido. Damião conta ao tio que a Florência está destruída. Lupe se preocupa com Almerinda. Damião também. Lupe tenta consolar o sobrinho. Damião recorda as mortes de Rogério e Estefânia. Os familiares ressaltam que a tragédia mudou a vida de todos. Damião pergunta ao tio se tem irmãos. Ele exige uma resposta de Lupe. Gael aparece na fazenda. Damião cumprimenta o amigo. Ele pede para Gael sair da capela. Lupe afirma para Damião que precisa preparar a missa de Guido. O rapaz nota que o tio está temeroso. Lupe continua amedrontado. Damião não para de pressionar o tio. Lupe indaga ao bonitão. Damião admite ao tio que não sabe como lidaria com os irmãos. Ele confessa para Lupe que adora Gael. O padre sorri. Lupe teme que o Damião deixe de gostar de Gael. O rapaz admite ao tio que está confuso. Damião ressalta que Lupe sempre acoberta Almerinda. Ele volta a conversar com Gael. O valentão dá os pêsames ao amigo. Gael entrega o dinheiro a Damião. O bonitão não sabe como Elisa conseguiu a grana. Gael revela ao amigo que está ajudando a noiva. Betânia e Edmundo conversam sobre Sabrina. Ela ressalta que mentiu para salvá-lo. Gael revela para Damião que a Carmen vai colocar o Ramiro como administrador das terras de Augusto. O rapaz se preocupa com Elisa. Gael conta a Damião que a fazendeira pode processar a tia. Eles voltam a trocar provocações. Gael exige que o Damião deixe Elisa em paz. O bonitão ressalta que o rapaz é muito inseguro. Gael crê que Elisa o ama. Ele comunica a Damião que a órfã também vai cumprir o contrato que eles fizeram. Ambos brigam por negócios. Gael sugere que Damião cancele o contrato como presente de casamento. O rapaz aceita as condições do amigo. Edmundo relembra a Betânia que eles estão separados. Ela chora. Edmundo afirma para Betânia que quer refazer a sua vida. Ela volta a se emocionar. Betânia tenta reatar com Edmundo. Ele a dispensa. Edmundo afirma a Betânia que eles precisam assinar o divórcio. A fofoqueira desaba. Edmundo conta para Betânia que vai ajudar os filhos. Eles ressaltam que não são bons pais. Betânia pede pro Edmundo ir embora. Ele vai atrás de Sabrina. Edmundo tenta aconselhar a filha. Ela se culpa pela discussão dos pais. Edmundo confronta Sabrina sobre a acusação contra Paulo. Ela mente ao pai. Edmundo ressalta a Sabrina que queria fisgar o Paulo. Ela fala pro pai que nunca foi amada pelo Garanhão. Ambos detonam Paulo. Edmundo deduz que a Sabrina está difamando o antigo namorado só por vingança. Ela desmente o pai.
Edmundo decide acreditar em Sabrina. Ramiro deseja que a Ingrid saia da cidade. Ela fala pra ele que vai continuar no povoado. Ramiro tenta se livrar de Ingrid. Ela percebe que o vilão continua esquisito. Ramiro e Ingrid voltam a berrar. Ele teme que ela seja presa. Ingrid afirma pra Ramiro que ninguém a acusará pela morte de Guido. Ele segue receoso. Ingrid continua disposta a arrancar dinheiro de Almerinda. Ramiro inventa pra parceira que quer protegê-la. Ingrid conta ao galego que só vai embora após o casamento do Gael. Dolores alarma Elisa. Os oficiais contam à órfã que o Paulo está na cadeia. Elisa não entende nada. Os policiais sugerem que a fazendeira deponha contra Paulo. Carmen apoia a sobrinha. Ela ressalta que também foi assediada por Paulo. Todos relembram a morte de Kênia. Elisa pensa em pedir a ajuda de Gael. Os oficiais marcam um encontro com as damas. Eles também pedem para conversar com a Dolores. Ela reage surpresa. Os policiais citam Horácio. Almerinda pensa em Guido. Ela relembra a declaração do falecido. Damião vai ao quarto da mãe. Ele entrega o dinheiro de Elisa para a viúva. Almerinda fala para Damião que não quer conversar sobre negócios naquele momento. O bonitão relembra que a mãe difamou Guido. Almerinda afirma ao filho que adorava o falecido. Damião deseja limpar o nome de Guido. Almerinda fala para a cria que também está suscetível a cometer erros. Damião percebe que a mãe deixou de ser arrogante. Almerinda sofre com o desamor do filho. Damião conta a Amarga que voltou a conversar com Ramiro. Ele preocupa a viúva. Almerinda confronta Damião. Dolores descobre que a viatura capotou. Ela pensa que Horácio está ferido. Os policiais contam para as damas que o bandido fugiu. Carmen fica nervosa. Elisa repreende a tia. Os oficiais revelam para Dolores que o Horácio morreu durante um confronto policial, pois um tiro causou a explosão de gás e carbonizou o bandido. A governanta quase tem um troço. Os oficiais asseguram para Carmen que Horácio perdeu a vida. Elisa consola Dolores. Carmen agradece a ajuda dos policiais. Elisa segue chamando a atenção da tia. Os oficiais se retiram. Dolores segue inconsolável. Elisa a agarra. Carmen fica aliviada. Ela ressalta que as moradoras da fazenda são amaldiçoadas. Carmen insinua que o destino de Elisa também é enviuvar. Almerinda e Damião dialogam sobre Ramiro. Ela pede ao filho tomar uma decisão sobre o contrato. Damião conta para a mãe que o Ramiro e a Carmen fizeram um acordo. A Amarga não se importa. Almerinda admite para Damião que está disposta a negociar com Ramiro. Ela relembra ao filho que o vilão sempre cuidou da processadora. Damião desconfia das intenções da mãe. Almerinda continua assustada. Damião percebe que a Amarga foi encurralada pelo antigo funcionário. Almerinda nega. A viúva ressalta ao filho que o Rogério não era santo. Almerinda segue descontrolada. Damião desconhece a mãe. Ele aceita assinar o contrato com Ramiro. Elisa tenta dar chá para Dolores. A governanta não entende a origem da sua tristeza. Elisa afirma para Dolores que Horácio a amava. A governanta segue aos prantos. Dolores sente pena de Horácio. Elisa crê que o bandido tinha um lado bom. Dolores conta à protegida que chegou a se despedir de Horácio. Elas continuam emocionadas. Elisa reitera para Dolores que o Horácio sempre foi bom com ela. A órfã pensa em Estefânia. Dolores reitera para Elisa que o bandido cometeu muitos crimes. A fazendeira sugere que a protetora guarde as boas lembranças de Horácio. Elisa sofre com a ausência dos pais. Ela e Dolores compartilham as suas lamúrias. Elisa acaricia a protetora. Elas trocam juras de amor. Carmen fala sozinha e ressalta que se livrou da única testemunha do seu crime. Ela se olha no espelho. Florência abraça o caixão de Guido. Damião não consegue amparar a esposa. Florência relata ao marido que não vai superar a morte do pai. Damião deseja que a parceira tenha resignação. Ele relembra a Florência que também perdeu o pai. Damião ressalta que a esposa teve Guido durante toda a infância. Florência reitera ao marido que está totalmente desamparada. Ela não se conforma com a morte de Guido. Florência ressalta ao Damião que não foi justa com o pai. Ela informa ao marido que sempre foi uma péssima filha. Damião sugere que a Florência não se atormente. Ela ressalta que se sacrificou por Guido. Damião não entende o comentário. Ele confronta Florência. Ela olha para Almerinda. Florência conta para Damião que foi torturada pela viúva. A loira revela ao marido que a Almerinda a obrigou a engravidar.